Era só mais um dia quente no leste da África. O sol queimava a terra seca e as pessoas seguiam suas rotinas, como sempre fizeram. Mas de repente, algo começou a mudar. Primeiro, um tremor leve, quase imperceptível. Depois, um estalo vindo do chão. Quando perceberam, a terra estava se partindo, literalmente. Uma rachadura surgiu do nada, estendendo-se pelo deserto da Etiópia. Pequena no início, mas crescendo rápido, engolindo tudo pelo caminho. Árvores, estradas, postes. Em poucos dias, já tinha mais de 50 quilômetros de extensão. E então veio o detalhe mais estranho. Fumaça subindo do fundo da fenda, como se o planeta tivesse se partido ao meio e algo lá dentro estivesse respirando. Os cientistas chegaram rápido para investigar, e o que descobriram mudou tudo. Essa rachadura não era só mais um terremoto qualquer, era um aviso, um sinal de que algo muito maior estava acontecendo bem debaixo dos nossos pés. O continente africano está se dividindo, e no fim desse processo, um novo oceano vai nascer. Mas como isso é possível? E o que isso significa para o futuro da África e do mundo? Para entender, a gente precisa ir mais fundo, muito mais fundo. Se você pudesse enxergar através do solo, lá no fundo, veria que a Terra nunca está parada. Bem abaixo dos nossos pés, placas gigantes de rocha estão se movendo o tempo todo, muito devagar, quase imperceptíveis, até que algo acontece. E no leste da África, algo aconteceu. Essa região fica bem em cima de um enorme sistema de falhas, conhecido como Vale do Rift. É uma rachadura na crosta terrestre que, ao longo de milhões de anos, tem puxado o continente para lados opostos. É como se a África estivesse sendo rasgada ao meio, só que em câmera lenta. Mas às vezes o planeta acelera o processo. E foi isso que vimos na Etiópia em 2005. Quando aquela fenda se abriu no deserto, os cientistas perceberam que o chão não estava apenas trincando. Ele estava se separando, como acontece no fundo dos oceanos. E a explicação estava na lava. Isso porque, bem no coração do rift, o magma vindo do interior da Terra está subindo, empurrando tudo para os lados. Aos poucos, a rachadura vai se alargando, dando espaço para que, no futuro, a água do mar tome conta. É um processo lento, mas inevitável. Em milhões de anos, o que hoje conhecemos como leste da África não será mais terra firme. Será uma nova massa de água no mapa mundi. E a maior prova disso já pode ser vista em alguns lugares. Lagos que antes eram pequenos estão se expandindo. Pequenos vilarejos já estão sentindo as mudanças. A transformação já começou. Mas o que vai acontecer com quem mora lá? E como o mundo vai lidar com isso? A mudança já começou. Para quem vive no leste da África, isso não é teoria, é realidade. Em algumas regiões do Quênia, por exemplo, rachaduras estão aparecendo em estradas e plantações. O solo está cedendo e vilarejos inteiros precisam ser realocados. Em alguns lugares, o chão simplesmente se abre do nada, deixando famílias presas de um lado e seus pertences do outro. E não é só no Quênia. No norte, na Etiópia, algumas áreas já estão afundando. Lagos que antes eram isolados agora estão crescendo e, em alguns pontos, começam a se conectar. Cientistas acreditam que isso é um sinal do que vem pela frente. Aos poucos, a água vai encontrar seu caminho e tomar conta dessa fenda gigante. Pode demorar milhões de anos, mas a estrutura para um novo oceano já está sendo construída pela própria natureza. E isso levanta uma pergunta inevitável. Se a África está se partindo ao meio, para onde vão as pessoas que vivem ali? Cidades inteiras podem desaparecer no futuro? O mais fascinante é que já temos um exemplo disso acontecendo em outro lugar do mundo. No meio do Oceano Atlântico, há uma fenda semelhante a essa, conhecida como Dorsal Mesoatlântica. É o lugar onde as placas tectônicas da América e da Europa se afastam lentamente, permitindo que o magma suba e forme novas porções de crosta oceânica. O que estamos vendo agora no leste da África é o mesmo processo, só que ainda em sua fase inicial. Se alguém tivesse visto o Oceano Atlântico milhões de anos atrás, teria visto algo muito parecido com o que acontece agora na África. No começo, ele era apenas uma rachadura no meio de um grande continente. Mas, ao longo do tempo, a fenda foi se alargando, a água do mar tomou conta
e pouco a pouco, um oceano inteiro nasceu. O mesmo está acontecendo no Vale do Rift. O processo não é rápido. Estamos falando de algo que levará milhões de anos. Mas para quem está acompanhando, as mudanças são visíveis. Em algumas áreas, o solo já está tão fino que, se continuar se separando, vai abrir caminho para que o Oceano Índico comece a entrar. E quando isso acontecer, um pedaço da África vai se separar do restante do continente, dando origem a uma nova massa de terra cercada por água. Será um novo conjunto de ilhas, parecido com Madagascar, só que muito maior. Os países que hoje fazem parte dessa área, como a Etiópia, o Quênia e a Tanzânia, estarão diante de uma transformação sem precedentes. Mas essa mudança não significa apenas um novo oceano. Ela pode afetar tudo: o clima, as correntes marítimas e até mesmo a vida marinha. Algumas espécies podem desaparecer, enquanto outras podem surgir. E a forma como os humanos lidam com isso pode definir o futuro da região. A questão é: o que podemos aprender com essa transformação antes que ela mude o mundo para sempre? As placas tectônicas não pedem permissão para se mover. Elas seguem seu próprio ritmo e a humanidade apenas se adapta. No leste da África, essa adaptação já começou. Cientistas e engenheiros estão estudando as fissuras, analisando o avanço das rachaduras e tentando prever como tudo vai acontecer. Mas uma coisa é certa: o continente nunca mais será o mesmo. Quando a fenda finalmente se abrir para o mar, novas rotas comerciais podem surgir, mudando o transporte marítimo global. As cidades próximas à costa precisarão se adaptar à nova realidade. Algumas podem se tornar portos estratégicos, enquanto outras correm o risco de desaparecer sob as águas. A geografia do planeta está sempre mudando, mas essa transformação específica está acontecendo diante dos nossos olhos. Isso nos faz pensar: quantas outras mudanças já estão em andamento sem que a gente perceba? O mundo de hoje não é o mesmo de milhões de anos atrás, e o de amanhã será completamente diferente do que conhecemos agora. O nascimento de um novo oceano não é só um evento geológico, é um lembrete de que a Terra está viva, em constante evolução. E nós, que vivemos nesse pequeno intervalo de tempo, temos a chance de testemunhar algo que moldará o futuro do planeta. Se essa história te impressionou, compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias incríveis como essa. Nos vemos no próximo vídeo.